E eu vou aproveitar e vou chamar o Fábio, está esperando aqui nos bastidores, o Fábio Félix, deputado distrital lá no Distrito Federal, uma das vozes mais ativas da oposição contra o governo ibanês. Obrigado por estar aqui conosco no Fórum 11h30, viu? Muito obrigado, Yuri, pelo convite, a Zenha também, um prazer estar com vocês aqui, com a audiência de vocês hoje. Ô, Fábio, vamos começar pelo pedido de impeachment do ibanês. Eu queria que você contextualizasse por que é que tem esse pedido de impeachment, qual que é o lance do ibanês com o Banco Master e como que você enxerga a viabilidade política desse governador bolsonarista cair nesse ano. Olha, é muito importante esse debate e o papel da imprensa, da sociedade civil vai ser fundamental. A gente sabe que um esquema como esse, com tantos tentáculos e que tem aí uma mão em cada poder da República, é muito difícil a gente conseguir fazer com que a apuração de fato aconteça, que a investigação aconteça e que as pessoas compreendam. Então, esse debate, esclarecer os elementos do que significa essa grande fraude bancária articulada com diferentes atores da República é fundamental. E o papel do governador Ibanez Rocha se mostrou um papel protagonista nesse processo, e eu sou testemunha disso, porque estou deputado distrital e acompanhei, inclusive, a votação que autorizou a compra do Master pelo BRB aqui na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que foi aí a aquisição proposta no início de 2025 pelo governo do Distrito Federal e o presidente do banco, Paulo Henrique, né, que era até então, o ex-presidente, que era até então o presidente do banco. Mas essa história começa um pouco antes, porque o BRB se associa ao Banco Master desde 2024. É bom dizer que, independente da compra, da aquisição final do Banco Master, o BRB investiu em ativos do Banco Master cerca de 12 bilhões de reais, comprando muitos ativos que agora se mostram como ativos podres, né? Aquelas cartas que não existem, que são fruto de uma fraude bancária. Então, o Banco Master, para quem está assistindo a gente, eu sei que aqui é uma audiência altamente qualificada, mas eu costumo usar uma analogia que se você tem aquele mercadinho e você tem um caderninho, né? Com o nome, né? O Azenha deve tanto, o Yuri deve tanto, o Fábio deve tanto. E aí você tem esse caderninho. E aí você vende esse caderninho para outra pessoa cobrar aquela dívida. Só que, na verdade, esse caderninho não existia. Você falsificou os nomes ali dos devedores, e aí quem comprou descobre que ninguém está devendo nada, e você investiu um dinheiro em nada. Né? Então, basicamente é isso, que é difícil, às vezes, para a população entender o que são ativos podres, né? E todo o repertório bancário, ele é um repertório muito específico. E o BRB manteve uma relação com o Banco Master antes da aquisição, né? E aí tentou fazer essa aquisição, que o Banco Central não permitiu, abriu uma apuração mais rigorosa, o que virou depois uma investigação com a Receita Federal, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. E agora, com a saída do sigilo, né, a retirada do sigilo do depoimento do Daniel Vorcaro, que é o alvo principal dessa investigação, ele fala que ele tratou pessoalmente, não só com o presidente do banco, mas ele esteve algumas vezes com o governador Ibanez Rocha, tanto na casa do Ibanez, e você não recebe qualquer um em casa, né, quanto na casa do próprio Daniel Vorcaro. Então tinha ali, para mim, esses dois gestos, né, na casa de um e do outro, são gestos de intimidade em relação àquilo que vinha acontecendo, e eles trataram, segundo o Vorcaro, do tema especificamente. Isso traz a responsabilidade direta do governador Ibanez Rocha, que precisa ser investigado por crime de responsabilidade, porque enfiou o BRB numa lambança nacional, num escândalo de porte nacional. E aí, eu gosto de hierarquizar, porque me parece que há o envolvimento de 18 governadores e prefeitos com algum nível de aporte no Banco Master, né? Então, é importante hierarquizar. Agora, se você compara, o governador Cláudio Castro, bolsonarista do Rio de Janeiro, investiu cerca de 1 bilhão da Previdência dos servidores públicos no Banco Master. Isso é um escândalo, tem que ser investigado e ele precisa ser responsabilizado. Agora, se você compara ele com o governador Ibanez Rocha, ele 1 bilhão, o Ibanez Rocha tirou 12 bilhões do BRB. Quer dizer, há que se hierarquizar, porque nesse escândalo, me parece que um setor da imprensa
quer misturar as coisas, quer colocar todo mundo no mesmo balaio. Uma coisa é um político, eu posso até questionar moralmente, um político, o presidente da República, receber um banqueiro. Isso é uma coisa. Outra coisa é ele receber e fazer negócio. O Ibanez não só recebeu, como fez negócio. Isso está muito claro pela fala do Daniel Vorcaro nesse processo. E quando você apresenta um processo de impeachment, não quer dizer que o governador necessariamente vai ser impeachmentado. Óbvio que eu acho que tem todos os elementos para isso. Mas isso quer dizer que ele vai ser investigado, se naquele caso há crime de responsabilidade, inclusive com direito à ampla defesa contraditória. Então se abre o processo quando há muitos indícios. E agora o governador está falando baixo, dando entrevistas, né, falando com a imprensa que ele não é parte do problema. Ele falou numa entrevista semana passada, gente, pasmem, que ele não é parte do problema, mas ele é parte da solução. O governador é parte do problema. Que eu estive no plenário da Câmara no dia da votação do projeto de lei. E foi o governador pessoalmente ligando para os parlamentares e pedindo para votar. Em tempo recorde, o projeto que aprovou e autorizou a aquisição do Banco Master pelo BRB, que felizmente não deu certo graças ao Banco Central, que impediu que aquilo acontecesse, mas ele tentou e ele se esforçou e muito, e ele havia já se encontrado com o Daniel Vorcaro. Enfim, são muitos elementos aí, né, nessa questão, que talvez seja o ministro da Fazenda, Haddad, tem dito que talvez seja a maior fraude bancária da história do Brasil. Então, vocês terem noção, para a gente ter noção, né, do tamanho da gravidade do que a gente está enfrentando. Fábio, primeiro é um prazer voltar a falar contigo. Eu queria saber das investigações. Vai haver uma comissão na Câmara Distrital para tratar especificamente do caso Master, porque nós estamos falando em várias investigações. Mais cedo eu trouxe uma fala do Renan Calheiros, falando que uma comissão que ele comanda no Senado vai fazer uma investigação. Você tem a possibilidade de uma CPMI na Câmara. Você acha que esses esforços são válidos? Qual é o foco nesse momento? Porque é um escândalo gigantesco. Obviamente, você está mais preocupado com o Ibanez, que eu acho que é o grande envolvido nesse escândalo, mas há outros, não? Sim, há muitos envolvidos nesse processo. É um escândalo monumental mesmo. Então, num escândalo que tem tantos tentáculos assim, sempre é muito difícil você estabelecer as conexões e você investigar. Porque me parece que tem muita gente poderosa que manteve relações com os operadores desse escândalo em várias frentes. Eu tenho ouvido muita gente falando, eu falei semana passada, né, ouvi o Celso Rocha de Barros falando também, outros, falta direita nas manchetes. Porque se você pega os 18 prefeitos e governadores, 17 são do campo da direita, seja da extrema-direita ou da direita tradicional, que se chama aí de centrão às vezes, né? Mas que não é de centrão, não tem absolutamente nada, que é a direita brasileira também. Então, falta direita nas manchetes, porque quem recebeu recurso, e eu não estou dizendo que por isso cometeu crime, mas quem recebeu recurso de campanha do Zettel, que é o investigado lá da Igreja Batista da Lagoinha, né, que é pastor, se eu não me engano, dessa igreja, quem recebeu recursos dele de campanha foi o Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Então, falta direita, também mais direita nessa investigação, que está altamente envolvida. É um banqueiro muito habilidoso, sagaz, né, que me parece tem um discurso que é muito atrativo, né, e trouxe muita gente para conversar com ele, para dialogar com ele. Foi algo que eu percebo com as conexões que ele foi estabelecendo ao longo desse último período, né? Então, é um escândalo monumental. Então, eu acho que a CPMI é uma boa iniciativa, sim. Nesse momento tem que ter muita pressão política. Então, eu acho, inclusive, que o governo devia aderir à CPMI. Devia aderir como primeiro protagonista para que essa investigação aconteça, porque é um escândalo hegemonizado pela direita e pela extrema-direita, pese hajam outros atores também nesse processo. Então, o governo deveria aderir, né? Eu vejo que a deputada federal Fernanda Melchiona e agora a deputada federal Heloísa Helena têm lutado muito para a conquista de assinaturas para a CPMI. Então, isso é importante, né? Vários outros atores aí já assinaram, estão batalhando para que isso aconteça, porque isso envolve autoridades de todos os poderes, e, enfim, é preciso que seja investigado. Mas eu estou muito preocupado com o papel do Ibanez, porque nessa hierarquia me parece que ele se sobrepõe. Eu trabalho, assim, com duas hipóteses, né? A primeira hipótese, obviamente, né? A partir dos elementos que eu tenho da investigação. Novas fases virão, com certeza. A primeira hipótese é que o BRB percebeu que os investimentos todos eram fraudulentos e que isso geraria um prejuízo gigantesco para o banco,
e aí a solução final encontrada foi a aquisição, para poder escamotear, né, esconder a lambança que já tinham feito com a compra de ativos. Essa é a primeira hipótese. E, óbvio, o governador Ibanez sentou à mesa com o Vorcaro dentro dessa hipótese, junto com o presidente Paulo Henrique, que já tinham feito a lambança. A segunda hipótese é que o governador Ibanez e o ex-presidente Paulo Henrique do BRB, eles foram parte de uma solução final para o problema, arquitetos de uma solução final, que, na verdade, envolvia outros atores da República, e que o BRB seria utilizado como bode expiatório para pagar a conta. Essas duas hipóteses não são necessariamente excludentes, mas são duas hipóteses que a gente precisa levar em conta, né? Por último, eu acho que é importante a gente também considerar, no caso do governador Ibanez, que se ele não sabia da história e se envolveu de forma tão pessoal na questão da compra, na pressão à Câmara Legislativa, como advogado da compra do Banco Master, e ele não sabia do cometimento de crime, isso, para mim, é uma demonstração de incompetência e incapacidade de gerir o governo do Distrito Federal, especialmente na influência ao banco. Então, ele é parte do problema e ele não tem condições morais de ser parte da solução do problema, né? Isso está evidente. Então, assim, no melhor cenário, que eu não acredito, não tendo havido o cometimento de crime, também tem responsabilidade. Tem responsabilidade porque ele é o gestor público do Distrito Federal que gerou um tamanho dano para a população do DF com o nosso banco de fomento hoje numa crise tão grande como ela enfrenta hoje. Então, são vários elementos colocados ali. E é importante que haja muita pressão também, porque a gente precisa que haja uma investigação e que o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, o relator é o ministro Dias Toffoli, tenha uma apuração rigorosa, né? Então, é preciso que a apuração não seja controlada, né, gerando de forma completamente diferente outros processos de apuração, para que isso não gere uma desconfiança na população. O Supremo Tribunal Federal cumpriu um papel fundamental na apuração ao golpe de Estado que esse país quase sofreu, e foi muito altivo, né, enfrentou esse processo, mas o Supremo Tribunal Federal também tem que agir de forma independente em relação a esse caso, e é preciso que a gente faça essa cobrança. Esse é o nosso papel na vida pública também. Fábio, houve muitas... Bom, primeiro o Ibanez tentou jogar tudo nas costas do ex-presidente do BRB, do Paulo Henrique, né? Ele tentou fazer com que ele não era nem governador. Mas me chama a atenção a não menção aos 17 envolvidos, prefeitos, governadores da direita, isso também me chama muita atenção na mídia, e também uma campanha, parece, né, contra o STF, contra o ministro, eu acho que um pouco fora do diapasão, sabe? Você denunciar alguma coisa relativa ao ministro relator do caso do Master, tudo bem. Agora, foi uma campanha violenta, e eu li a resposta que o ministro deu, eu até fiquei satisfeito com a resposta dele. O que lhe pareceu, hein? Olha, essas relações, assim, primeiro é importante dizer que, de fato, se a gente não tem indícios de crime, a gente não pode apontar o dedo e acusar. Então, isso é importante que seja dito, né? Obviamente, eu questiono muito essas relações que se estabelecem no Supremo Tribunal Federal, por familiares, a relação com políticos. Isso é algo que, na minha trajetória política, como ativista, como militante, a vida inteira, antes de ser parlamentar, a gente questiona isso, né? Os escritórios de advocacia que têm conexões, a participação em grandes eventos, caronas em jatinhos, encontros em resorts, né, onde ministros são, obviamente, no caso dele, me parece sócio de um resort, né, o Taiaiá. Enfim, eu questiono essas relações porque eu acho que é uma instituição muito importante para o Brasil, né? Então, é uma instituição que tem que dar uma demonstração de idoneidade, é uma instituição que precisa de um código de conduta muito rígido, é uma instituição que precisa também de contrapesos, uma espécie que se chama muito no mercado de compliance, né? Precisa de contrapesos internos para que as investigações ocorram. É importante que se tenha isso, para que você não entregue superpoderes para 11 pessoas no país e essas pessoas possam, de alguma forma, atuar sem que haja restrições e um controle grande dessa atuação. Então, é um papel fundamental, a transparência, o rigor ético é importante, porque a gente vive um momento de desconfiança e existe um sentimento antissistema muito forte da população, exatamente
por esse nível de desconfiança com os processos institucionais. Então, é preciso que o exemplo seja dado pelas personalidades que estão nessas instituições, né? Uma pessoa até me encontrou na rua, uma pessoa do nosso campo, que defende ideias e achou muito importante o papel do Supremo no enfrentamento ao golpe, falando, nossa, minha filha estudou tanto direito, né, tá batalhando tanto agora com a OAB dela para abrir um escritório de advocacia, aí vai um filho de um ministro, tem um escritório de advocacia, consegue tantos contratos, né, minha filha está batalhando tanto ali para conseguir um cliente que paga R$5.000 por mês para ela defender, para ela fazer um divórcio. Então, a população se escandaliza, com razão, né, com essas relações que são hierarquizadas ali, influenciadas diretamente por essa lógica. Então, nós temos que corrigir isso. Né? Mas eu acho que também há um ataque desproporcional e se abre uma janela de oportunidade para a extrema-direita atacar diretamente o Supremo Tribunal Federal, não porque eles queiram chegar no ministro A ou B, mas porque eles querem chegar no ministro C, que é o Alexandre de Moraes nesse momento, e outros que tiveram coragem de enfrentar a questão do golpe. Então, é óbvio que nós temos essa leitura política. Agora, essa leitura política, do meu ponto de vista, ela não faz com que eu também não tenha que apontar questões que tenham que ser solucionadas na lógica de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, defendo, obviamente, o julgamento do golpe, porque ele foi fundamental para a defesa da democracia no Brasil, mas também acho que tem que haver muito rigor na investigação, respeito à autonomia da Polícia Federal, da Receita Federal, tem que ter um ajuste de funcionamento na lógica dessa investigação, para que não se pareça que está se protegendo relações institucionais ali a partir da condução do inquérito. Então, é uma demonstração que o ministro Dias Toffoli vai ter que dar ao longo desse processo, já que foram apontadas tantas suspeições em relação ao seu nome e conexões também em relação ao seu nome, né? Então, acho que ele vai ter que dar essa demonstração mais que os outros. Não basta parecer, não basta ser, vai ter que parecer e deixar isso muito claro ao longo do processo da investigação. Ô, Fábio, vou mudar um pouco aqui o rumo da prosa do caso Master para falar de Distrito Federal. A gente, na semana passada, recebeu o Ricardo Capelli aqui, que é pré-candidato ao governo do DF. Ele fez alguma leitura de alguns candidatos, etc., as negociações, Piripororó, Celina, vai ser candidato ou não. Eu queria ouvir a sua leitura sobre qual é o quadro eleitoral para o Distrito Federal e o quadro da organização do campo progressista, se haverá uma candidatura única, se o quadro é separado, como que a extrema-direita vem, se a Celina será realmente a candidata ao GDF, como que você está analisando a situação? A conjuntura muda muito rápido, né, Yuri? Então, assim, a gente já teve um ano, né, que se encerrou nesse sábado, janeiro, dava para ter uma retrospectiva, porque aconteceu tanta coisa em janeiro, né, porque mudou muito o cenário político. Então, hoje, a Celina ainda é a pré-candidata ao governo desse campo político da direita, com um pé no bolsonarismo, um pé no centrão, na centro-direita do DF, que como o bolsonarismo ele tem um certo peso político no Distrito Federal, a centro-direita aqui ela é convertida ao bolsonarismo. Ela como a centro-direita tem um perfil muito de janelas de oportunidade, no Brasil, eles abraçam o campo político que tem maior apoio em cada estado. Então, tem estados que eles são mais independentes, alguns estados do Nordeste eles estão nos governos da esquerda, abraçam a esquerda. Aqui, no DF, eles acham que essa janela de oportunidade está com a extrema-direita. Então, e a Celina é alguém que sempre esteve nessa direita aqui do DF tradicional, e ela tem se deslocado para a extrema-direita, é super amiga da Michele Bolsonaro, da Damares, da Bia Kicis, vive com elas o tempo inteiro e está engrossando o caldo da extrema-direita no DF, assim como o Ibanez Rocha. Então, hoje, ela se diz a candidata ao governo desse campo político, o governador candidato ao Senado. Mas isso vai depender das investigações e do impacto da crise do BRB no GDF, no seu orçamento. E eu tenho sentido uma mudança de clima nas ruas. Inclusive, tem muita gente defendendo que Ibanez Rocha não seja nem candidato ao Senado e não se descompatibilize em março. Então, a gente não sabe o que vai acontecer até março. Muita coisa, né, ainda vai acontecer até lá. Isso pode mudar, porque eu acho que se o Ibanez não se descompatibiliza e não é candidato ao Senado, a coalizão em torno do nome da Celina se enfraquece. E isso muda um pouco os ares para a eleição de 2026. Completamente, não muda um pouco, muda completamente os ares para a eleição de 2026, porque esse campo se fragmenta. Nós temos a direita já rachada hoje, com uma pré-candidatura do ex-governador Arruda, que parece se diz liberado pela Lei Ficha Limpa
para ser pré-candidato, então esse campo também está dividido. Nós temos o PL com o pé dentro do governo ibanês e um setor do PL com o pé fora, que também não acredita no ibanês como um ator bolsonarista de fato. Então tem aí alguns, a Bia Kicis tentando ser... Ele não é bolsonarista o suficiente para eles, apesar de ser bastante. Né? Então, eles têm aí a Bia Kicis, que quer ser candidata ao Senado independente dele, tem a possível candidatura da Michelle Bolsonaro. No campo progressista, nós temos hoje aí uma luta muito grande pela unidade. Né? Eu hoje estou na presidência da Federação Pessoal Rede. Nós estamos lutando muito pela unidade e o PSOL decidiu pela primeira vez não lançar candidatura própria para apoiar a unidade. É uma deliberação, o sentido que o PSOL tem lutado. Nós temos 2 pré-candidaturas no campo progressista, a do nosso ex-deputado distrital e presidente do IFAM, Leandro Grais, que é pré-candidato a governador. Eu conheci o Leandro quando ele era deputado distrital comigo aqui, já no meu primeiro mandato, uma figura muito competente, muito séria, muito digna também, muito ético, sabe? Correto, e gosto muito dele também. Temos o Ricardo Capelli, que foi interventor na segurança pública e é pré-candidato pelo PSB. Nós tivemos alguns encontros aí nos últimos tempos, né? Tem sido porta-voz da política do PSB, tem cumprido um papel importante na denúncia da situação do Master e do BRB. Então, são 2 pré-candidatos. E o que nós queremos é que eles se unam. Nós queremos uma candidatura unitária no campo progressista do Distrito Federal, porque é preciso, nesse momento, enfrentar o desafio que a extrema-direita tem no DF de peso político, de base social. É possível fazer isso, e nós queremos que eles se unam, que tem que ter responsabilidade. Todos nós estamos abrindo mão de alguma coisa, e é preciso que essa eleição não seja sobre egos, mas seja sobre a capacidade que nós temos de reunir o campo progressista, animar uma campanha militante e fazer diferença no Distrito Federal. E nós temos 2 pré-candidaturas ao Senado. A da deputada federal Érica Cocai, que é assim uma referência do ponto de vista da organização da esquerda no DF, né, uma deputada federal que eu acho que ela é reconhecida em todos os lugares e fura bolhas, porque é uma deputada federal que está em muitas pautas e sempre defendeu a população do DF. Então, mesmo quem não concorda com tudo que a Érica fala, sabe da importância, da seriedade dela. E a senadora Leila Barros, que também deve ser candidata à reeleição como senadora, hoje está na base do presidente Lula no Senado Federal, e ela deve ser a dobrada da deputada federal Érica Cocai. As 2 devem atuar juntas, né, nas pré-candidaturas ao Senado. Nós também sinalizamos apoio às pré-candidaturas delas. Então, vai ser fácil? Não vai ser fácil, não. Mas nós estamos lutando para denunciar esse campo no Distrito Federal. Achamos que tem um deslocamento de clima. De 2018 para 2022. 2018... O Bolsonaro teve quase, no segundo turno, se eu não me engano, ele teve quase 64% dos votos aqui no Distrito Federal. Em 2022, isso já diminuiu para 57%, 56%, 57%. 57%, se eu não me engano. Então, já uma mudança, aí uma diminuição aí de 7 pontos em relação a 2018. Nós achamos que podemos diminuir mais essa margem aqui e fazer um enfrentamento contra esse campo político do ibanês, especialmente com esses elementos novos que nós temos aí. Então, é uma conjuntura que não está fechada. E é possível também lutar para que a gente tenha vaga no Senado, amplie a votação para o Congresso. Eu mesmo sou pré-candidato a deputado federal, né? Hoje estou deputado distrital pelo 2º mandato. Tive aí o prazer, o orgulho de ter sido mais votado da história do DF na última eleição. Estou trabalhando muito ao longo desses últimos anos, sou pré-candidato a deputado federal. Então é preciso, nós estamos acomodando e construindo um processo político, né? Mas também a gente precisa apresentar um programa que de fato inspire, né, a população. Eu acho que a direita tem gerado sonhos, né? A direita tem mobilizado as pessoas a partir de pautas, mesmo que pautas que a gente desconfia, a gente sabe que muitas delas não são verdadeiras, eles falam da boca para fora, mas na prática não votam essas pautas no Congresso, nem nas Assembleias Legislativas, mas a esquerda tem que voltar a fazer as pessoas sonharem também, apresentar um programa de transformação da realidade, e nós vamos precisar fazer isso no Distrito Federal, né? Eu acho que esse tem que ser o nosso compromisso, e eu estou muito comprometido com isso também, né? Lutando para que a gente tenha unidade e para que a gente tenha a capacidade de apresentar um programa de transformação da nossa cidade, né? A gente tem passado tantos problemas aqui, obra atrasada, saúde caótica, agora a crise do BRB, que foi protagonizada pelo governador ibanês, enfim, muitos problemas na cidade, a população, sem dúvida, quer um respiro. O Fábio, em geral, o governo Lula o presidente Lula parece muito envolvido na escolha dos candidatos ao Senado e também ao Congresso, né, Fábio?
Eu acho que vai ser uma das primeiras eleições em que o eleitor brasileiro vai pensar bem antes de escolher o seu deputado federal. Qual é, na sua opinião, qual deveriam ser os motes principais da campanha nacional, né? Muita gente fala existem os problemas locais, obviamente, mas de escala 6x1, fim da escala 6x1. Para você, quais são, os motes que podem galvanizar a opinião pública? Eu acho que a gente avançou um pouquinho num elemento que eu acho que é fundamental, que é a taxação dos super ricos. Nós precisamos comunicar melhor essa história, né? A gente ainda está entre os 10 países mais desiguais do mundo, né? E mesmo com o crescimento econômico, com a diminuição da inflação, a diminuição da desigualdade, a diminuição da pobreza, que são elementos e avanços importantes, a diminuição do desemprego, né? Nós temos taxas aí quase de pleno emprego no Brasil hoje, mas ainda há uma insatisfação social, porque as pessoas querem galgar um estilo de vida, condição de vida melhor, mais dignidade mesmo, né? Então, acho que é importante a gente pensar no enfrentamento à desigualdade a partir da taxação de quem realmente tem que contribuir com o orçamento público para a gente poder diminuir essa escala tributária para o mais pobre, né? E aí a gente repartir melhor o bolo. Não é fácil comunicar isso, mas é preciso comunicar isso, né? Melhorar a taxação dos super ricos no Brasil. Os bilionários pagam quase nada de imposto até hoje, mesmo com os pequenos avanços que nós tivemos com a reforma tributária recentemente e mesmo no pacote lá da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que é um avanço extraordinário, mas nós temos que avançar mais. Eu acho que esse é um elemento importante que nós vamos precisar comunicar bem na campanha. Não tenho dúvida que é preciso o fim da escala 6x1 e, com isso, a diminuição da carga horária de trabalho, porque dar dignidade para as pessoas significa garantir espaço para o acesso à cultura, ao bem-estar familiar, estar com a família, poder ter lazer, momentos de lazer, e acessar esses momentos de lazer, né? Eu acho que o direito à cidade como algo fundamental, né, para além do trabalho, a vida além do trabalho, que é o que o VAT trouxe como reflexão, e foi um boom, um estouro, né? Então, falar sobre esse tema é muito importante. Então, diminuir a carga horária semanal, diminuir os dias de trabalho do trabalhador brasileiro, né, repensar isso faz parte dessa distribuição do bolo. Eu diria que esse é um segundo ponto que eu vejo muito importante. O terceiro ponto, eu particularmente acho que é uma pauta que tem mobilizado muito no DF, que é a tarifa zero no transporte público, né? A gente sabe que o transporte público nas cidades ele tem sempre subsídio, né, para que ele seja pago pelos municípios e pelos estados. No caso do DF, por exemplo, o subsídio é de quase 80%, já a tarifa usuária não significa quase nada, então já é um modelo de transporte subsidiado, e eu acho que tem que implantar isso no país todo, e é possível, com uma PEC, tem a PEC da Luiza Erundina tramitando no Congresso Nacional, você deslocar o recurso do Vale Transporte para ajudar a financiar o sistema. Mas é preciso de uma alteração mais significativa, né, na lógica. Isso pode estimular a economia, baratear para o empresário também o transporte, que é algo que o empresário gasta muito, é o Vale. Então, você deslocando aquilo para o financiamento do transporte público, você pode ter um transporte melhor, a tarifa zero, tirar a tarifa usuário garante, por exemplo, uma família de 5 pessoas, no caso do DF, vai economizar R$60 para ir numa exposição no domingo, né, entre ida e volta. R$60 pode virar pipoca, R$60 pode virar aquele respiro para você sair de casa e acabar indo por uma coisa que você não faria, né, no descanso, no fim de semana. Isso pode mudar a qualidade de vida da população brasileira. Então, a tarifa zero eu vejo como acessar a cidade mesmo, conhecer, não só trabalhar. Tem gente que não conhece, mora numa periferia, não conhece sua cidade, não consegue respirar, viver sua cidade, né? Então, eu acho que a tarifa zero no transporte público é um grande passo. E, por último, eu acho que a campanha presidencial, as nossas campanhas nacionais têm que levar em consideração também pautas que hoje muita gente tenta carimbar como pautas de costumes, mas não são. São pautas gerais de respeito à dignidade humana, pautas civilizatórias, que a gente precisa utilizar a campanha como momento pedagógico mesmo, para conversar, dialogar com o conjunto da população. Eu vi que o Poder 360 soltou uma pesquisa esse fim de semana que aumentou o apoio ao casamento homoafetivo, né, de 48% para 52%. Eu sou casado, né, meu casamento é homoafetivo, obviamente, porque eu sou um homem gay, e não desrespeita ninguém, não quero que as pessoas apoiem meu casamento, mas eu achei muito interessante que isso tenha aumentado, porque mostra que também há possibilidades da gente evoluir em outras pautas, e falar sobre elas é fundamental, né? A campanha do Obama, lá atrás, defendeu o casamento homoafetivo e aprovou no Congresso americano. É um dos poucos casamentos homoafetivos aprovados no Congresso.
Então, as pessoas precisam saber que é preciso eleger bancadas progressistas. Hoje nós temos ali entre 100 e 130 deputados progressistas, né? Se você tem um espectro bem amplo de progressismo, a gente precisa chegar pelo menos a 200. A gente tiver 200, a gente faz um estrago, né? Assim, positivamente, defendendo os direitos dos trabalhadores, enfrentando a extrema-direita, defendendo causas civilizatórias, como a dignidade da população LGBTQIAPN+, o direito das mulheres, da população negra. Então, é preciso avançar. Então, o governo tem que trazer uma agenda nacional positiva de respeito à pluralidade humana, né, sem cair nas armadilhas mesquinhas da extrema-direita, né, que a extrema-direita tenta colocar. Eu acho que é preciso construir um ambiente positivo para a campanha, com pautas econômicas progressistas, de direito dos trabalhadores, de enfrentamento à igualdade tributária, né, defendendo a igualdade tributária, acesso à cidade, mas também não esquecendo de pautas importantes que têm a ver com a nossa vida, com a nossa dignidade, e eu defendo muito isso. Mas trazendo isso de forma muito educativa, pedagógica no processo, justamente para que a gente não seja refém da forma como a extrema-direita comunica esses debates, e isso acabe colocando a gente na defensiva. Então, eu acho que a gente chega num momento bom e a gente tem que estabelecer um programa que fala o que a gente pensa. Eu acho que isso é fundamental. As pessoas querem autenticidade. A extrema-direita vende autenticidade, vende. Não é a verdade, muitas vezes, que eles estão falando, mas eles tentam vender a autenticidade, seja a forma como eles se comunicam nas redes, o método que eles usam, né, para se comunicar, ou seja, mesmo nas pautas que eles defendem. Eles vendem uma certa autenticidade, mesmo que ela seja falseada. Mas a gente precisa de uma esquerda que fale o que pensa, né, uma esquerda autêntica. Eu acho que isso pode mobilizar muito a sociedade em 2026, para a gente ocupar o Congresso e reeleger o presidente Lula. Fábio, muito bom, muito obrigado pela presença aqui no 11h30. Eu gostei da esperança. Acho que a esperança é um tom bom para a gente caminhar. É bom ter esperança também, né? Nós temos que pensar, Yuri, que a gente tem o líder o líder da gangue da extrema-direita está preso. Nós tivemos a condenação do golpe, ela aconteceu no Brasil, o clima é de polarização, esse setor está muito forte ainda, mas nós temos que ter uma energia da vitória, porque nós temos conseguido também conquistas importantes nesse último período, que a gente precisa se organizar. A gente não pode abrir mão das nossas pautas, a gente não pode, nesse momento, não se organizar e ocupar a rua, só apostar nas instituições. Eu tenho muito medo disso, é uma aposta muito na institucionalidade, os governos vão mudar, só nos palácios, nos ministérios. A gente tem um monte de ministério que não conseguiu fazer tanta coisa quanto a gente gostaria, mas a gente pode desequilibrar também essa correlação de forças da extrema-direita ocupando a rua. Ano passado a gente fez manifestações extraordinárias na rua, com um chamamento contra a PEC da bandidagem, derrubamos a PEC da bandidagem, enfraquecemos a anistia, eles tiveram que achar um caminho do meio aí, que é a dosimetria. Isso é parte da nossa ocupação da rua. Eu acho que nós temos que animar a esquerda. É possível vencer esse setor político no Brasil. Eu acho que nós começamos 2025 com o Trump ameaçando o Brasil, colocando a corda no pescoço. Terminamos 2025 com ele ligando para o presidente Lula. Então mudou também um pouco o cenário. Então, eu acho que nós temos que nos organizar para enfrentar o desafio de 2026 com um pouco de ânimo. Perfeito. O Fábio, só para cumprimentá-lo pela entrevista, pela sua fala, Fábio, mas você vai muito assim, no mesmo caminho que a gente entrevistou recentemente o Glauber Braga, ele também disse, esse ano a campanha tem que ser quente. Quem for o candidato marromeno, aquele candidato café com leite, vai se danar. Ele deu a entender, sugeriu. Eu concordo com você totalmente. Tem que ser uma campanha com coração, com esperança e partir para cima para atropelar a direita. Esse é meu sentimento também. Fábio, brigadão, parabéns pela atuação aí no DF. Boa sorte na campanha de deputado federal. Acho que talvez um dia você volte 11h30. Acho que talvez eu e a Zeno estejamos aqui apresentando. Em breve a gente vai passar a bola para o Rovai e para a Adri. Mas obrigado pela presença, boa sorte na campanha. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, por estar aqui com vocês. Espero poder voltar também para conversar com vocês aí sobre esses temas. E só uma frasezinha final. Estava esses dias no encontro, né, de lideranças LGBTs, né? E a gente trabalha muito com lúdico também nessas lideranças e complementando a Zen. Eu falei para o povo, gente, nós temos que ter, parafraseando a Ivete Sangalo, energia de gostosa para enfrentar 2026. E não essa energia de derrota, não. Deixa a energia de derrota para eles. A nossa é de gostosa para enfrentar 2026. Um abraço para vocês, obrigado, viu? Um abraço, Fábio, obrigadão. Muito bom, gostei.